Olá, este vídeo é referente à aula 7, Passos para a execução de uma instrução. Os integrantes do grupo são João Henrique, Jonathan Rufino e Bruno Contessoto. Aqui estão alguns esclarecimentos sobre este vídeo. O objetivo dessa videoaula é entender como funciona a execução de uma instrução. Esta é a agenda desta videoaula. Para o entendimento da execução de uma instrução, iremos aprender o que é uma instrução e, posteriormente, sobre o ciclo FDX, Fetch, Decode, Execute, ou buscar, decodificar e executar, e ainda suas fases. Instrução. Para controlar o hardware de um computador, é preciso falar a sua linguagem. As palavras da linguagem de máquina são chamadas instruções, e seu vocabulário é denominado conjunto de instruções. O ciclo FDX. O ciclo FDX é o ciclo de operação básica de um computador. É um processo no qual o computador busca uma instrução da memória, determina quais ações esta certa instrução necessita e as executa. Este ciclo é repetido continuamente pela CPU. Aqui está uma representação do ciclo FDX, com as suas etapas ou ciclos internos de buscar, decodificar e executar. Há ainda uma quarta etapa, que seria a etapa de armazenamento. Passos para a execução. Para que uma instrução seja executada, ela deve seguir um processo dividido em 5 passos. São eles: passo 1, busca de instrução; passo 2, decodificação da instrução; passo 3, busca de operandos; passo 4, execução da instrução; e o passo 5, escrever o resultado. Para Tenenbaum, os passos de uma execução são divididos em 7, sendo eles: 1. Trazer a próxima instrução da memória até o registrador. 2. Alterar o contador de programa para indicar a próxima instrução. 3. Determinar o tipo de instrução trazida. 4. Se a instrução usar uma palavra na memória, determinar onde essa palavra está. 5. Trazer a palavra para dentro de um registrador da CPU, se necessário. 6. Executar a instrução. E a última, 7. Voltar à etapa 1, para iniciar a execução da instrução seguinte. Passo 1. Busca de instrução. A CPU busca o código de operação na memória principal e armazena no registrador de instrução da unidade de controle. Esta etapa pode ser dividida nos seguintes passos. 1. A unidade de controle lê o conteúdo do PC e coloca um endereço no registrador de endereço da memória. 2. A unidade de controle envia um sinal à memória de operação de leitura via barramento de controle. 3. A memória lê o endereço que está no registrador de endereço da memória via barramento de endereço e busca o conteúdo da célula referenciada. 4. A memória coloca no registrador de dados da memória via barramento de dados o conteúdo da célula lida. 5. A memória envia à unidade de controle, via barramento de controle, um sinal de leitura concluída. E 6. A unidade de controle transfere o código de operação ao registrador interno. Passo 2. Decodificação da instrução. A unidade de controle decodifica o código de operação. Essa etapa pode ser dividida nos seguintes passos. 1. A unidade de controle decodifica o opcode. Opcode é uma porção de uma instrução em linguagem de máquina que especifica qual operação deve ser executada pela CPU. 2. A unidade de controle determina quantas células a instrução ocupa. 3. A unidade de controle incrementa o PC para apontar para a próxima instrução. 4. A unidade de controle incrementa o registrador de dados da máquina para apontar para o operando. Passo 3. Busca de operandos. A unidade de controle busca, se houver, os operandos. A unidade de controle envia um sinal à memória de operação de leitura via barramento de controle.
A memória lê um endereço que está no registrador de endereços da memória via barramento de endereços e busca o conteúdo da célula referenciada. A memória coloca no registrador de dados da memória via barramento de dados o conteúdo da célula lida. A memória envia à unidade de controle via barramento de controle um sinal de leitura concluída. A unidade de controle transfere o operando ao registrador interno. Se o operando é o próprio dado, a unidade de controle transfere o dado contido no registrador de dados da memória ao registrador acumulador. Caso contrário, se o operando é um ponteiro para onde o dado está armazenado, a unidade de controle coloca no registrador de endereço da memória o endereço de onde o dado está armazenado. A unidade de controle envia um sinal à memória de operação de leitura via barramento de controle. A memória lê o endereço que está no registrador de endereço da memória via barramento de endereços e busca o conteúdo da célula referenciada. A memória coloca no registrador de dados da memória via barramento de dados o conteúdo da célula lida. A memória envia à unidade de controle via barramento de controle um sinal de leitura concluída. A unidade de controle transfere o dado ao registrador acumulador. Passo 4. Execução da instrução. A unidade de controle comanda a execução da instrução. A operação é executada sobre o dado. Quem executa a instrução é a ULA. Passo 5. Escrever resultados. Se a instrução tiver terminado, ela para, senão, retorna ao passo 1. O resultado da instrução executada é salvo na memória. Esta pode ser temporária, para acesso rápido, ou permanente, para caso de armazenamento de longo tempo. Resumindo os passos, no passo 1, a CPU busca o código de operação na memória principal e armazena no registrador interno da unidade de controle. No passo 2, a unidade de controle decodifica o código de operação. No passo 3, a unidade de controle busca, se houver, os operandos. No passo 4, a unidade de controle comanda a execução da instrução. E no passo 5, o resultado da instrução é salvo na memória. Aplicações. Como dito anteriormente, o ciclo FDX é feito continuamente por uma CPU. A videoaula de hoje será utilizada em assuntos futuros sobre a arquitetura de computadores, como pipelines e arquitetura superescalar. Estas foram as referências utilizadas.